A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Políticas de cuidado é o tema desta semana no TV Elas por Elas Formação Eleições. E quem preparou as aulas foi a socióloga e militante da Marcha Mundial das Mulheres, Tica Moreno. Olá, companheiras. Meu nome é Tica Moreno, eu sou socióloga e sou também militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu sou aqui de São Paulo, estou gravando essa aula aqui da minha casa. Eu sou uma mulher branca, com cabelo médio para longo, castanho. Estou num ambiente que tem aqui atrás uma porta vermelha e do lado uma parede azul, e também uma planta. Eu vou gravar para vocês hoje, essa aula de hoje é a primeira de 4. Então, são 4 aulas com foco nas políticas de cuidado. A ideia dessas nossas 4 aulas é conseguir passar tanto por entender a importância do cuidado na nossa sociedade e como que o cuidado está estruturado, ou seja, o que nós precisamos transformar, para depois entrar mais propriamente nas políticas de cuidado, nos princípios de políticas de cuidado geradoras de igualdade, e depois em exemplos, em desafios de políticas de cuidado, por exemplo, para crianças, por exemplo, para idosos, sempre tendo a perspectiva de construção de igualdade, de que as políticas de cuidado atendam as pessoas que precisam de cuidado, ao mesmo tempo consigam promover a autonomia das mulheres sobre o tempo também, autonomia econômica e igualdade entre as mulheres. Então, essa primeira aula é sobre o cuidado e a importância do cuidado para a nossa sociedade. É importante a gente considerar assim, que hoje em dia, e muito também devido à pandemia, muita gente fala sobre cuidado, né? O cuidado está na agenda de muitas organizações, até de empresas, e a gente precisa talvez circunscrever, entender melhor do que a gente está falando quando a gente fala de cuidado. Uma primeira coisa é a gente entender que sem cuidado a vida não é possível, né? A vida humana, a vida não humana também, se a gente pensa nas relações com o meio ambiente, com a natureza. Então, a gente traz essa centralidade do cuidado para a vida, e para a vida não só das pessoas que são socialmente vistas assim como dependentes, por motivos de idade ou por motivos de alguma questão de saúde, né? A gente entende que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. Todos nós somos interdependentes. A gente precisa de cuidado ao longo da vida. Em alguns momentos mais, justamente quando a gente está com as nossas capacidades de autonomia, por exemplo, ou em construção, no caso das crianças, ou de alguma forma fragilizadas por algum motivo de saúde. Então, a gente pensa o cuidado como algo fundamental para a existência da vida, para a reprodução da vida, para a reprodução social. E a gente entende essa perspectiva de que todas as pessoas precisam de cuidado, mas a gente sabe que na nossa sociedade não são todas as pessoas que cuidam, que assumem a responsabilidade coletiva pelo cuidado. Então, essa é uma questão importante. E a gente pensa assim no cuidado a partir do que são as práticas de cuidado no cotidiano, né? A gente sabe que o cuidado, ele não é só um discurso, né? O cuidado envolve prática, envolve tempo, envolve relação. Então, a gente pensa o cuidado a partir
de tudo aquilo que é necessário para que a vida seja possível. Isso pode ser muito amplo, né? Então, vou tentar trazer aqui alguns elementos mais específicos. Então, a gente diz que todo mundo precisa de cuidado e que em alguns momentos da vida isso é mais evidente. E aí a gente pensa nos cuidados como uma prática que pode ser direta, direcionada à pessoa que precisa de cuidado naquele momento, ou indireta. Então, vou pegar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem uma criança pequena, um bebê, esse bebê tem necessidades cotidianas que ele não pode satisfazer sozinho, né? Então, desde trocar fralda, dar banho, dar comida e também afeto. Isso tem a ver com cuidado direto, com o que você faz diretamente, uma pessoa faz diretamente provendo cuidado para o bem-estar de outra pessoa. Mas se a gente pensa nos cuidados indiretos, a gente vai olhar para o que são as pré-condições de cuidado. Então a gente pensa, bom, essa criança pequena precisa de ajuda para comer, ela não consegue comer sozinha. Então a gente pensa na comida que vai ser preparada. A comida que vai ser preparada, ela pode ser um cuidado indireto, porque ela precisa ser feita como uma condição para o cuidado que é dar a comida, ajudar a se alimentar. A criança que está aprendendo a andar, que está brincando no chão, que está, enfim, aprendendo, desenvolvendo também suas capacidades motoras, ela precisa brincar num ambiente limpo, né? Então, a limpeza da casa, por exemplo, faz parte de pré-condições para o cuidado das crianças. Então, a limpeza da casa, o que a gente conhece normalmente como trabalho doméstico, é uma forma de cuidado indireto também. Então, cuidado com a casa faz parte do que é necessário para cuidar do bem-estar das pessoas. E aí a gente precisa pensar também que quando uma pessoa limpa a casa, e aí pode ser a pessoa que mora na casa, ou como acontece muito no Brasil ainda, né, pode ser uma trabalhadora doméstica, a limpeza da casa ela vai beneficiar todas as pessoas que vivem na casa, não só aquela criança dependente, né? Então a gente traz essa noção de que a gente precisa também identificar como que as pessoas adultas, supostamente autônomas, independentes, né, também se beneficiam desse trabalho, tanto da limpeza, como da comida feita, da louça lavada, da roupa limpa, né? Isso tudo é fundamental para que a vida dessas pessoas autônomas aconteçam. Só que a gente sabe que na nossa sociedade, algumas pessoas autônomas, principalmente os homens, não fazem essas tarefas no cotidiano. Então, acho que uma questão importante é que a gente fala dessas coisas concretas do cuidado, e aí para nós é muito importante, particularmente aqui no Brasil, considerando a estrutura de desigualdade, né, não só de gênero, mas também e fundamentalmente de raça e classe, a gente olha para a noção de trabalho doméstico e de cuidado como algo indissociável, né? A gente traz a dimensão do trabalho, a gente fala do trabalho doméstico e a gente fala também do cuidado. E isso tem a ver com uma perspectiva política também de visibilizar tanto essa indissociabilidade entre o cuidado indireto e o cuidado direto, quando ele se realiza no ambiente doméstico, né, nas casas, mas também para a gente visibilizar o conjunto de pessoas que realizam esse trabalho, de forma remunerada ou não, e as condições que esse trabalho é realizado. E a partir daí a gente consegue pensar políticas mais integrais para reorganizar essa forma de cuidar da vida, né? Essa forma de trabalho que tem a ver com cuidado da vida. Uma questão também importante da gente pensar sobre o cuidado, sobre as práticas de cuidado e o trabalho de cuidado, é que o cuidado vai além de fazer atividades, né? Eu falei sobre o assunto de dar comida, de dar banho, de fazer a comida, de limpar as coisas, mas a gente pensa também nas dimensões relacionais, éticas, emocionais do cuidado, porque o cuidado ele requer, quando a gente sabe, né, quando a gente é responsável por cuidar de alguém, a gente
tá com isso na cabeça o tempo inteiro, né? Então a gente tem uma presença atenta, às vezes a pessoa requer supervisão, assim, monitoramento, né? Tem que ficar de olho o tempo inteiro, precisa também de todo um trabalho de gestão da vida do cuidado. Então, o cuidado tem essas dimensões que tem a ver com as consequências de você ser responsável, responsabilizada por outra pessoa. Para a gente começar a falar sobre políticas de cuidado, a gente precisa ter em mente algumas questões. E elas são basicamente quem cuida, quem é cuidado, onde se cuida, como, em quais condições se cuida, quem arca com os custos do trabalho de cuidado. E aí, quando a gente fala sobre os custos do trabalho de cuidados, a gente pensa de uma forma ampliada, né? A gente pensa sobre tempos, a gente pensa sobre recursos, dinheiro, a gente pensa sobre os custos emocionais, a gente pensa sobre isso de uma forma ampliada, não só monetária, mas também essa dimensão monetária. É importante a gente ter em mente essas questões, porque a gente tem, como a gente viu na primeira aula, uma situação em que o cuidado, ele repousa no trabalho não remunerado e mal remunerado das mulheres, especialmente das mulheres negras, e a gente vive uma situação extremamente desigual no Brasil, em que as pessoas que têm dinheiro para pagar conseguem acessar serviços, as pessoas que não têm têm que se virar em meio à precariedade. É importante a gente ter em mente, quando a gente fala sobre cuidado, e a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, mas o cuidado faz muito parte, a organização desigual, né, do cuidado, faz muito parte das estruturas de opressão, né, que organizam a opressão das mulheres e das mulheres negras. Então, que a gente precisa entender, que não tem solução fácil. Assim, não é uma política de cuidado vai resolver tudo. A gente precisa ter essa dimensão mais integrada das políticas e entender que precisam combinar diferentes aspectos da política pública, diferentes aspectos das dinâmicas das relações sociais no cotidiano da vida, e também essa dimensão de que quando a gente coloca o cuidado e a produção do viver, a reprodução social no centro da preocupação da organização da política pública, a gente consegue mudar muitas outras coisas, a gente consegue pensar muitas políticas de outro ponto de vista, né? Então, colocar o cuidado no centro tem a ver com a gente pensar a cidade de uma forma diferente, pensar as políticas alimentares de uma forma diferente, as políticas ambientais de uma forma diferente, e, enfim, de uma forma bem importante, de pensar a política também econômica de uma forma diferente, né? De tirar o centro de uma lógica só de crescimento e lucro para as grandes empresas e pensar no conjunto das condições de vida das pessoas, né? Então, mudar esse centro ajuda a gente a pensar em diferentes dimensões da política pública no Brasil. Então, o que são as políticas de cuidado, né? Então, a gente pensa tanto nas políticas que garantem o cuidado direto, né? Então, a gente pode pensar em creches, por exemplo, centro-dia, mas a gente pode também entender que as políticas de cuidado, elas acabam contribuindo, se elas são bem estruturadas com esse desafio de construir igualdade, elas podem contribuir para a redução e erradicação da pobreza, para a ampliação da autonomia econômica das mulheres, para a promoção de igualdade de gênero e raça, para a geração de trabalho, emprego, renda, e também para efetivação dos direitos do trabalho, principalmente pensando nas trabalhadoras domésticas, nas cuidadoras, nas pessoas que cuidam em tantos empregos que podem ser gerados com a ampliação de serviços públicos de cuidado. Tem uma questão que é importante a gente ter dimensão de que as políticas de cuidado estão em disputa. Nós estamos aqui no Elas por Elas, que tem a ver com o fortalecimento da participação política das mulheres de esquerda, mulheres do PT, na transformação das estruturas e das políticas do Estado brasileiro, né?
Então, a gente precisa considerar que a gente não pode falar sobre as políticas de cuidado simplesmente de uma forma normativa, indicar alguns desenhos, algumas receitas prontas, né? As políticas de cuidado, elas não são independentes da conjuntura, né? Então, isso implica muita coisa para nós. Tanto as condições efetivas de fazer política, né? Ou seja, de ampliar serviços públicos, de investir no cuidado, investir em serviços públicos de cuidado. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, uma questão fundamental é a gente conseguir revogar o teto de gastos, né? Não existe política de cuidado sem investimento. Mas também a gente tem disputas ideológicas em torno das políticas de cuidado. A gente tem, hoje no Brasil, pessoas do governo Bolsonaro, a Damares, por exemplo, e seu ministério, em vários momentos falando sobre, tem um grupo para construir uma política nacional de cuidado, e a gente sabe que a estratégia fundamental do governo do Bolsonaro para as mulheres é o fortalecimento dos vínculos familiares, né? Colocar as mulheres dentro de um pacotinho da família, colocar o cuidado como responsabilidade dessa família, essa família heterossexual, né? Essa família conservadora que não corresponde à maioria dos arranjos familiares no Brasil, e ela pode, a Damares faz isso dialogando com termos da política de cuidado, né? Só que colocando e reforçando o cuidado como atribuição da família. Então, o cuidado está em disputa em vários sentidos. Para nós, numa perspectiva de geração de igualdade, a gente precisa pensar as políticas de cuidados orientadas por dois processos, dois princípios importantes. Um é justamente a desfamiliarização. O que significa isso? Significa, a gente já viu como que o cuidado repousa no trabalho não remunerado dentro das famílias, né, realizado pelas mulheres no Brasil. Então, uma coisa é desfamiliarizar o cuidado, ou seja, tirar o cuidado como responsabilidade única e exclusiva das famílias e colocar na esfera pública, na esfera comunitária, na esfera dos serviços públicos, com creches, com escolas, com centro-dias para idosos, por exemplo. Então, a desfamiliarização é um aspecto importante. Mas a gente vive um contexto de neoliberalismo, né? A gente sabe o que isso significa. Isso significa que se a Isso significa que a desfamiliarização, se ela não vier junto com as políticas públicas, com serviços públicos, ela vai se apoiar na mercantilização, ou seja, só consegue desfamiliarizar quem tem recurso para pagar. E isso não é uma política geradora de igualdade, pelo contrário, isso reforça desigualdades, principalmente desigualdades de raça, de classe e entre as mulheres, né, no caso. Então, a gente vê que a mercantilização do cuidado faz com que hoje as crianças de famílias mais ricas tenham mais acesso à creche do que as crianças de famílias pobres. Eu organizei essa aula em 3 partes. Na primeira, eu vou retomar um pouco os vínculos entre o direito à creche como um direito de dupla titularidade, então um direito das crianças e um direito das famílias, principalmente das mulheres. Na segunda parte, vou falar um pouquinho sobre como está estruturada a política de creches no Brasil, um pouquinho do histórico, dos avanços que a gente teve na política de creche, mas também dos riscos e dos retrocessos. Na verdade, a terceira parte é justamente isso, os riscos e os desafios na política de creches no Brasil. Para começar essa parte do vínculo entre a política de creches como um direito das crianças e um direito das mulheres, eu vou trazer para vocês um trecho de um manifesto de luta por creche, que eu gosto muito, que é de 1979, quando, nos anos 70, né, aqui no Brasil, teve um movimento grande de luta por creches, né, um movimento que inclusive faz parte da fundação do que é o feminismo no Brasil, e é desse movimento que tem esse movimento que fez essa
esse manifesto, que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. O manifesto diz assim: somos trabalhadoras um pouco diferentes das outras. Somos diferentes, em primeiro lugar, porque não nos reconhecem como trabalhadoras quando trabalhamos em casa 24 horas por dia para criar condições para todos descansarem e trabalharem. Somos diferentes porque quando trabalhamos também fora, acumulamos os 2 serviços, em casa e na fábrica, e sempre nos pagam menos. Trabalhamos mais e ganhamos menos. Se bem que os filhos, como não são só filhos da mãe, interessam a toda a sociedade. A sociedade é que deve criar condições para que estes trabalhadores de amanhã possam se desenvolver em boas condições de saúde e formação. Creches são nosso direito. Então, esses trechos do manifesto já dizem muita coisa, né? Eles afirmam o reconhecimento do que é a divisão sexual do trabalho, eles afirmam como o cuidado, a criação das crianças é fundamental para a sociedade e para a reprodução mesmo da força de trabalho. Então, coloca nesses termos a necessidade de que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade também pelo cuidado, pela criação das crianças. Esse manifesto também traz essa dimensão da divisão sexual do trabalho, que mesmo quando as mulheres trabalham fora, ganham menos. E traz também essa questão que é tão importante quando a gente fala sobre cuidado no âmbito do feminismo, que é o reconhecimento do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico de cuidados, como trabalho, né? Não como algo que as mulheres fazem só por amor. Então, quando a gente olha para esse manifesto, estão aí colocados elementos que até hoje são importantes para a gente reivindicar, a partir das mulheres, o direito à creche. O movimento de luta por creche, ele teve um papel super importante, inclusive com essa perspectiva de que o filho, slogan, né, de que o filho não é só da mãe, no processo da Constituinte no Brasil, e foi fundamental para garantir que o direito à creche tivesse inscrito na Constituição Federal de 1988. O direito à creche é um direito de dupla titularidade, né? Então, como eu disse, aparece como um direito das crianças e um direito das famílias, e aí a partir daí também é vinculado com o direito ao trabalho, né? Também tem um antecedente, né? Antes da afirmação do direito à creche na Constituição de 88, as creches já aparecem na CLT, né? E como parte, inclusive, de reivindicações e lutas das mulheres trabalhadoras naquela época. Um estudo muito bom da Gláucia Fracaro, que está publicado sobre as lutas das mulheres trabalhadoras nesse período antes da consolidação das leis trabalhistas, né, da CLT, traz essa perspectiva, apontando que já ali o direito à creche se vinculava, né, a creche se vinculava com um direito das trabalhadoras, obviamente das trabalhadoras formais, mas também com esse limite de que, ao mesmo tempo que era um direito que está escrito, enunciado, não era necessariamente efetivado por conta da ausência de fiscalização. Bom, então, importante para a gente entrar nessa segunda parte, que é sobre a política de creches hoje e os caminhos dessa política, a gente, então, ter isso em mente, né? Entender o impacto que o acesso à creche tem na vida das mulheres, nas condições das mulheres trabalharem fora e ter também a sua autonomia econômica, autonomia sobre o tempo, autonomia sobre a vida. Depois da Constituição de 88, outras legislações foram importantes para ir consolidando o direito à creche, estruturando o direito à creche na sociedade brasileira. Uma delas, bom, não vou fazer um histórico de tudo, mas uma delas é
a LDB de 96, que foi quando a creche, junto com a pré-escola, passa a ser considerada, definida como a primeira etapa da educação básica no Brasil. Então, localiza a política de creches como parte da política de educação. E daí, até o momento que a gente vive hoje, né, teve um chão. Então, a gente pode pensar que o lugar da política de creche estava mais na assistência social, né? A creche era uma política vinculada com a assistência social, e aí acontece uma transição da política de creche, da assistência social, para a educação. Eu queria chamar a atenção para vocês que essa transição, ela conformou as bases para ampliação do direito à creche, né, para a compreensão da creche como um direito também das crianças, inclusive rompendo com estigmas sobre a creche como se fosse um depósito de crianças, né, um lugar que as crianças só ficariam quando a mãe não tivesse onde deixar, não tivesse ninguém em casa, não tivesse uma sogra, não tivesse avó, não tivesse normalmente outra mulher para ficar com a criança em casa. Então, essa noção de que a creche é também um direito da criança é fundamental para esse lugar aí da creche na política de educação, e o que, inclusive, permite a gente ter um horizonte mais de universalização. Combinando isso com o que a gente já falou nas outras aulas, acho que é importante lembrar que a gente, nas políticas de cuidado, tem sempre dois princípios, né, dois horizontes e processos importantes. Um é a desfamiliarização, que tem a ver com tirar o cuidado como uma responsabilidade única da família, e outro é a desmercantilização, que é que o cuidado não seja só uma mercadoria, né, que as pessoas podem acessar quando tem dinheiro, mas que seja efetivamente um direito garantido pelo Estado. Uma primeira coisa é a gente entender o contexto em que chama tanta atenção, né, e que amplia a necessidade de que tenham políticas de cuidados focados nas pessoas idosas, né. Na aula passada a gente falou muito sobre as crianças e particularmente sobre o tema das creches, mas cada vez mais a gente tem visto a necessidade de políticas para as pessoas idosas, e a gente tem visto como elas ainda são muito poucas, né? São muito incipientes. Precisa muito mais, né? Hoje em dia a gente vê que os idosos das famílias mais ricas são os que conseguem, num momento de maior dependência, ter apoio para os seus cuidados básicos, né? Para o cuidado de saúde, ou mesmo permanência em residências de idosos que são bem caras, né? Então, como que a gente consegue ampliar essa compreensão de que a responsabilidade pelo cuidado dos idosos também tem que ser do Estado, também tem que ser das políticas públicas. A gente tem vivido no Brasil e em várias partes do mundo uma transição demográfica. Que é isso? Acho que vocês lembram sempre das pirâmides, assim, da população, que embaixo são as crianças, aí vai subindo até os idosos, né? E daí distribui a população, do lado mulher, aquele quadrinho que o IBGE sempre mostra, né? E aí a gente tem uma situação em que a pirâmide vai mudando, né? A base vai diminuindo e o topo vai se ampliando com o envelhecimento da população e a redução da taxa de natalidade, né? As famílias, as mulheres estão tendo menos filhos. E bom, isso em várias partes do mundo. Considerando essa situação, o que acontece? Amplia a necessidade de cuidado de pessoas idosas, né? Amplia os idosos. Não todos os idosos precisam de cuidado permanente, pelo contrário, né? A nossa luta, inclusive, para que as pessoas tenham qualidade de vida para viver no seu momento de aposentadoria, e o direito à aposentadoria, para viver em boas condições, a vida com autonomia, né? A vida que quer
quer viver na fase dessa idade de maior envelhecimento, mas algumas pessoas idosas, várias delas, vão precisar de cuidados nesse momento, né? De vários tipos de cuidado. E aí a questão é quem é que cuida, né? Se vocês pensarem, eu imagino, na casa de cada um de vocês, na família, nas relações mais próximas de cada uma de vocês, vocês vão ver casos, né, de como acaba sendo as mulheres das famílias que são as que vão dar o apoio, dar o suporte, dar o cuidado para as pessoas mais velhas, que pode ser a mãe e o pai, pode ser a tia, o tio, pode ser o sogro ou a sogra, né? Às vezes uma mulher, se é casada com um homem, às vezes é ela que vai cuidar das pessoas da família direta desse companheiro, né? Porque a divisão sexual do trabalho continua aí muito ativa ao longo da vida. E a gente vê, inclusive, mulheres que às vezes estão no mercado de trabalho, da mesma forma que já aconteceu no caso das crianças, que precisam deixar o mercado de trabalho para apoiar o cuidado de uma pessoa idosa. Tem uma outra questão que é importante também a gente pensar, que os idosos, as pessoas idosas no Brasil, principalmente nas camadas de renda mais baixa da população, elas cumprem um papel, inclusive, de sustentação econômica da família, né? Seja pela aposentadoria, seja pelo BPC, o benefício de prestação continuada. Então, quando a gente fala sobre as políticas de cuidado, pensando nas pessoas idosas, a gente tem também que pensar sobre todos os ataques que a gente tem vivido nos últimos anos, né, relacionados com a previdência social. Isso tem a ver com a aposentadoria, tem a ver com o BPC, né, tem a ver com justamente como que a gente precisa recompor uma solidariedade intergeracional e garantir renda e condições de vida adequada para as pessoas idosas que passaram a vida inteira contribuindo para a nossa sociedade, né, com o seu trabalho remunerado e também com o seu trabalho não remunerado, no caso das mulheres. Então, não tem como a gente pensar as políticas de cuidado para as pessoas idosas só olhando para essa dimensão do cuidado direto, do apoio às necessidades básicas da vida. A gente tem que pensar também na questão de renda, na questão dos direitos, e isso significa seguridade social e previdência social. Bom, a gente tem tido nos últimos anos a construção de propostas, né, de políticas, de equipamentos públicos também, para as pessoas idosas, e aí a gente tem tantos programas de acompanhamento ao idoso, né, que está mais relacionado com a política de saúde, em articulação com assistência social, que tem a ver com ter equipes que são responsáveis pelo apoio, né, e o acompanhamento a pessoas idosas de um território, e aí as equipes vão visitando, né, as pessoas vão visitando os idosos nas suas residências para ver se está tudo bem, como é que vão as coisas, se precisa de algum apoio mais direto na relação com a saúde. A gente tem também os centros-dia, que são equipamentos onde as pessoas idosas podem ir passar o dia, como o próprio nome já diz, e também as instituições de longa permanência, né, que são lugares onde os idosos podem ter uma residência de idosos, e que ainda são muito poucas as públicas, né, no Brasil. E aí uma questão importante da gente pensar, assim, é como estruturar, né, e como pensar os modelos das políticas de cuidado para os idosos, pensando, inclusive, no que os idosos têm falado sobre as necessidades deles, né? Então, como é que a gente pode pensar as políticas ouvindo e garantindo a participação das pessoas idosas, inclusive na formatação, né, da política? Então, Selma, a gente toca aqui num ponto, né, muito sensível, né, sobretudo para a autonomia da mulher, para
não apenas para a redução, né, da carga de trabalho invisível da mulher, mas para o desenvolvimento, né, de suas outras habilidades e de outros papéis sociais, que não é apenas esses que já relatamos. E esse ponto sensível é, de fato, a creche. Estava olhando aqui, né, o IBGE trouxe um dado agora em março, entre as crianças, né, mais pobres e que são justamente aquelas que mais precisam das creches públicas, para que as mães também desenvolvam, né, seus outros papéis, consigam acesso e permanência no mundo do trabalho, com tranquilidade, né, com a tranquilidade de saber que seus filhos, né, estão sendo cuidados, educados, para também a melhoria da sua qualidade de vida, alimentados, né, enfim, tendo garantido o seu desenvolvimento integral. Das famílias mais pobres, né, 75% das crianças de 0 a 3 anos não estão nas creches públicas, né? Das famílias monoparentais, então, 55% das crianças estão fora, né, das creches públicas. Então, são dados, né, indicadores assim desastrosos da ausência, né, do Estado, da ausência de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da mulher e das crianças, né? A criança é um sujeito de direitos, a educação é um direito público subjetivo, né? A Selma já colocando, né, um pouco sobre isso, e esses direitos, né, não estão garantidos, né? Eles estão aí determinados por uma série de dispositivos legais, mas esses direitos não estão garantidos. E aí, Selma, a gente pensando mesmo no convênio, né, mas nós pensamos que o ideal mesmo é que nós tivéssemos, né, uma cobertura, né, de todas as etapas, né, de ensino da educação básica, mas sobretudo da creche, uma cobertura de creches públicas que abarcasse, né, toda a população infantil de 0 a 3 anos, dando sequência, né, para a educação infantil e educação da primeira infância, mas creches públicas com gestão pública. É claro que é uma construção, né, gradativa, o convênio ainda é necessário, mas nós precisamos pensar, né, com bastante ousadia para termos a garantia de creches públicas com gestão pública. Não apenas o contrato, essa relação da compra e venda, mas o convênio muitas vezes também o é, porque ele passa recursos públicos para uma OCIP, uma ONG, que não necessariamente tem um viés essencialmente filantrópico e não necessariamente garante, por exemplo, para além dos cuidados, né, com a saúde, com os cuidados físicos, né, fisiológicos, garante, por exemplo, uma educação também, porque se a gente pensar na educação infantil, né, quais são as diretrizes, quais são as premissas, o cuidar, o brincar e o educar, né? Então, não necessariamente garantimos, apesar de um convênio, né, ter o controle social e o controle dos órgãos públicos. Então, precisamos pensar num investimento, né, em larga escala, né, na ampliação das vagas nas creches públicas, né, com cobertura geral, e aí nós não estamos pensando apenas as creches públicas em espaços destinados a creches públicas no seu nascedouro, mas nós podemos pensar, né, nas creches públicas, por exemplo, nas universidades públicas, para as estudantes que são mães também poderem, né, se desenvolver, né, profissionalmente para o exercício da cidadania, com a tranquilidade de que seu filho, enquanto ela estuda, né, o seu filho está bem cuidado, bem educado, bem alimentado, confortável, né, com a saúde, né, sendo assistida. É preciso pensar que os órgãos públicos, né, precisam garantir para que a mãe trabalhadora, né, também exerça seu trabalho
né, com maior tranquilidade, com maior fluidez, porque ela tem a certeza de que o seu filho está bem cuidado. Em contrapartida, né, nós precisamos, e para deixar claro aqui, né, que não apenas os vouchers, né, para creches privadas, né, sendo efetivamente, né, tendo as suas sendo pagas com recursos públicos, mas nós precisamos pensar, por exemplo, também, né, na questão do homeschooling, né, que também prevê, né, formação e pagamento de uma espécie de salário, de um auxílio, para tutores e pais que optarem por essa modalidade com recursos públicos, né? A gente precisa pensar, por exemplo, na militarização das escolas públicas, que também é altamente discriminatória, né, violenta, deseducadora, que implica na retirada, né, de recursos da educação para outros serviços que não são necessariamente de educação, e ainda, né, vitimizam mais a população negra, né, pobre, periférica desse país. Então, nós precisamos pensar que futuro, né, queremos para o nosso país, né, qual é o futuro do país, qual é o futuro das mulheres, né? Então, nós precisamos, pensando aqui mais amplamente, né, pensar na taxação dos super ricos, né? Nós vimos aí durante a pandemia, 42 pessoas, né, ganharam durante a pandemia muito mais do que os recursos que são destinados para as políticas públicas, inclusive que tiveram, né, os investimentos, o corte, né, nos investimentos. Então, nós precisamos pensar seriamente, pensar, por exemplo, em creche, pensar na garantia do direito da criança, pensar na garantia do direito da mulher, pensar, né, numa maior equidade entre gêneros e uma maior igualdade entre o próprio gênero, né, feminino. Muito bem, muito obrigada, Olga. E agora a Maria Lúcia vai encerrar essa nossa roda de conversa com seus comentários. Olha, eu acho que ela já disse tudo, mas eu vou só exemplificar, né? Que na vida das mulheres a creche é muito importante. E eu me lembro de uma vez eu estar fazendo uma pesquisa com as catadoras de material reciclável, essas catadoras, inclusive, que estão em condições mais precárias, não em cooperativas, que puxavam carroça na rua, isso já faz uns quase 10 anos, né? Mas uma dessas catadoras, elas tinham, às vezes levava a criança junto, às vezes a mãe não podia tomar conta, a mãe dela, da criança, e ela não tinha acesso à creche, mas ela tinha o entendimento de que ela tinha esse direito, ela estava na fila da creche, né? Então, isso é uma coisa muito importante para as mulheres, e as mulheres, hoje em dia, já têm esse entendimento de que é um direito, né, da criança e dela para ela poder trabalhar. Então, quando eu comecei a militar no movimento de bairro, a gente participei do movimento de luta por creches na zona sul da cidade, e tinha muita discussão com donas de casa, nos bairros, e elas diziam, não, eu não quero deixar meu filho em creche, eu estou abandonando meu filho. Então, tinha aquela ideia de que creche era só para quem não tinha ninguém mesmo na vida, e que podia ser um depósito de crianças, e a gente já dizia, não, o movimento de mulheres já dizia que não, que creche tinha que ser uma coisa com qualidade, pensando na educação das crianças, e que devia ter todas essas características, né, do cuidado afetivo relacional que envolve, do cuidado com o desenvolvimento infantil. Então, todo esse debate foi feito, e hoje em dia as mulheres têm noção desse direito, só que vivemos num mundo cruel, né? Por que a gente precisa revogar o teto de gastos? Porque esse teto impede a expansão da cobertura, isso que a Olga falou muito bem, é uma coisa muito importante, a cobertura para ter ampliação das creches, né, para que todo mundo tenha o direito. E a gente vê, por exemplo, que isso no Brasil foi um movimento de construção histórica, né, o direito à creche, como o direito das mulheres e direito das crianças, né, essas duas dimensões.
E a gente vê que não tem país na América Latina, inclusive, que não tem essa noção de universalização. Bolívia não tinha, Peru, eu me lembro nessa época da pesquisa de creche, o Peru achava, não, vocês estão falando isso porque vocês porque tem sindicalismo, que fala, imagina, que direito de creche é para todas. Inclusive, ele quis fazer um grupo, ele separado com as mulheres, para ver se as mulheres que pensavam na creche como um direito. E realmente ele viu que pensava. Aqui nos outros países isso ainda não está consolidado, né? Essa construção histórica de que tenha que ter condições de garantia para ter creche nos diversos lugares e diversos segmentos, até para as estudantes, não só para, como disse bem a Olga. Então, eu acho que nada mais do que para a garantia do direito, a gente tem que lutar para que políticas neoliberais ou conservadoras como o homeschooling, que quer individualizar esse direito, enfim, como uma garantia mesmo, né? E eu acho que a gente tem que revogar esse teto de gastos e ampliar o investimento do recurso público para a educação, né? Para a educação infantil, inclusive, para cumprir a meta, que a gente está muito longe. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 4h. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.